E temos o propósito de, durante esses 48 dias, ou 48, é o salmo 48 está na minha frente, 40 dias de leitura aplicada à nossa vida, fazer dele um mapa para que a gente possa encontrar o propósito de Deus na nossa vida, assim como está escrito na palavra, né? Então, nós hoje temos um texto de Salmos, é um salmo dos filhos de Coré, que fala: nós meditamos no teu amor em ação, Deus, esperando no teu tempo. O teu nome, ó Deus, evoca uma sequência de louvores onde quer que seja pronunciados, perto ou longe, teus braços sempre cheios de bondade em ação. Aí fala: alegre-se, Monte Sião, dancem, filhas de Judá, ele cumpre o que promete. Então, nós temos aqui uma palavra de confirmação de que a gente pode depositar o nosso coração em Deus. Temos aí uma profissional, gente. Que lindo. Ela colocou. Quem colocou? Foi a Kelly. Ai, gente, ela entende de tecnologia, que coisa boa. Isso é muito lindo. Então é isso. Obrigada, porque está desligado aqui, mas eu vou colocar porque eu estou com o PDF e não consigo ficar na ligação e no PDF. Não, não tem problema. Você acabou de fazer uma obra de arte. E eu estou lisonjeada, porque, pronto, fica aí a visão. Ah, saiu. Pode colocar de novo, se quiser. Então, é isso. Bom dia a todas, como vocês estão? Eu estou bem. O corpo ainda estava vindo para o espírito estava indo para o corpo ainda, mas vai chegar. Eu estou bem. Obrigada. E vocês, meninas, estão bem? Eu estou bem, sono. Vai valer a pena. Olha, eu também estou bem, obrigada. E vamos aí. A minha versão, ela está bem usada, bastante usada. Então, eu já li ela em algumas épocas da minha vida, desde 2018, 2026, 2020, tem anotações e datas aqui. Se vocês folhearam o livro, vocês vão ver que ele é uma jornada com propósito, onde tem um espaço criado como o meu compromisso, que é um lugar onde você assina com uma amiga, com uma parceira, né? Nesses momentos a gente intelectualmente e virtualmente está fazendo essa assinatura dessa página, que é onde a gente se compromete a juntas descobrir o conteúdo desse livro e uma auxiliar a outra nessa caminhada de descoberta do nosso propósito em Deus. E ela fala o seguinte: meu compromisso, com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os 40 dias para descobrir o propósito de Deus na minha vida. Aí tem o seu nome e o meu nome como companheira. Então vamos declarar. Eu, Ronilda Rodrigues de Souza Lemos, né, vou acompanhar quem? O nome de vocês? Uma de cada um. Carla da Costa Pereira dos Santos, que é porque me perdoou. Carla da Costa Pereira dos Santos, Lu. Lucinéia Pinheiro dos Santos. Lucinéia Pinheiro dos Santos e Kathleen.
Kathleen Divina Costa Pereira de Castro. Isso. Então, aqui também tem assinatura embaixo dos nossos nomes do próprio autor, que ele diz em Eclesiastes, o capítulo 4, o versículo 9, 10 ao 12, diz: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a se levantar. Dois homens podem resistir a um ataque que o derrotaria, e um deles, se tivesse sozinho, um cordão de 3 dobras, né, é difícil de arrebentar. Então, é esse o propósito, a finalidade do livro. Tem aqui a jornada, compreendendo profundamente este livro, que nos seus 40 dias próximos, nós vamos ver como a vida de Noé foi transformada também em 40 dias. Moisés também foi transformado em 40 dias que passou no Monte Sião. E os espias, nos 40 dias também que passaram na Terra Prometida. Davi foi desafiado por Golias, proferindo por 40 dias. E Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Então, aqui, essa analogia desses 40 dias é justamente um número profético, onde Deus ele realmente vai estar atuando na vida, né, das pessoas que se interessam por esse processo. O autor ele diz que, enquanto ele escrevia esse livro, ele orava frequentemente para que a gente experimentasse um indescritível sentimento de esperança, vigor, alegria, que se sente descobrindo o motivo que levou Deus a colocá-lo nesse planeta. Então, é algo incomparável, e ele ficou entusiasmado com isso, e sabe que coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida, porque aconteceram primeiro com ele, e desde que ele descobriu o propósito dele, da vida dele, ele não foi mais o mesmo, que é isso que a gente busca. Por conhecer os benefícios que virão, ele quer desafiar a nós a permanecer nessa jornada espiritual pelos nossos próximos 40 dias, sem perder uma leitura diária sequer. A sua vida vale o tempo dedicado para pensar no assunto. Faça disso um hábito, um item de sua agenda. Se você deseja assumir um compromisso, e aí é onde a gente fala, vamos juntas firmar este acordo, e essa assinatura, que é bastante relevante, que é essa palavra dada, ela é como uma flecha, né, que ela é lançada. E eu ainda nos desafio a colocar cada vez mais lenha nessa nossa fogueira. Sabe aquele casozinho que está na sua cabeça, no seu coração, que ainda não foi resolvido e que a gente quer que a justiça divina prevaleça, né? Onde a gente possa ali contar com o sobrenatural? Então, eu aconselho e convido você a ter do seu lado, e hoje, durante o dia, colocar escrita no seu caderninho, sabe? O seu caso que você quer ver no final dos 40 dias como sobrenatural resolvido, né? Cada uma de nós tem aí uma dose de sobrenatural. Eu, particularmente, eu estou aqui em Portugal com uma pendência de documentação e eu quero, no final desses 40 dias, estar resolvido essa pendência. Eu vou colocar aqui pela minha documentação portuguesa. Só uma perguntinha. Hoje é dia 11. Dia 11/5
de 2026. E a minha petição nesse propósito é minha documentação em Portugal. E um destravar nas justiças brasileiras. No montante real que é meu por direito. E aí, nessa lista, você pode depois, no decorrer da semana, nas suas intimidades com Deus, acrescentar as suas causas. Alguém quer dividir alguma coisinha do que é sua causa? Posso falar? Pode. Agora em julho vai completar 12 anos que meu pai faleceu. Uhum. A pessoa o qual foi usado pelo demônio, falo isso, né? Uhum. Para quem tirasse a vida do meu pai, mas eu sei que Deus tem tudo, Deus tem um propósito. Essa pessoa, a justiça nunca assim se manifestou em relação a ele ter que pagar cá com algo que ele cometeu, né? Ele estava embriagado. E foi algo assim que a gente decidiu perdoar, né, essa pessoa, porém deixar que a justiça fosse de Deus. Uhum. E só Deus podia mover a justiça daqui da terra para que ele pagasse, porque ele trouxe danos para minha família, para minha mãe. E a minha mãe espera muito por isso. Então, eu não digo que é uma oração só da minha mãe, é uma oração nossa, né? Uhum. Então, é algo que está travado tem 12 anos. 12 anos é um número profético de resolução de assunto também. Que Deus ele olhe com mais intensidade também a esse clamor que a gente vai levantar nessa causa. Mais alguém quer colocar mais alguma questão? Justamente, eu tenho orado ao Senhor, porque a gente tem, o Espírito Santo ele nos dá talentos e dons, né, para que a gente utilize no reino dele. A gente sabe mais ou menos por cima para que a gente veio, né, mas eu ainda tenho algumas pendências no caso de saber realmente o que o Senhor quer da o que ele fez, para que ele me trouxe para essa terra, né? Qual é o propósito de que eu estou aqui, para quê, né? E justamente eu tenho orado ao Senhor para que ele se revele a mim e fale, sabe? Porque eu acredito que tenha exatamente algo do coração dele, que ele fala, não, a Carla vai fazer isso, eu preciso que ela faça aquilo para cumprir aquilo que eu tenho para a vida dela. É justamente isso que eu tenho buscado, orado ao Senhor. E eu acredito que esse propósito seja uma resposta do Senhor. Eu acredito que até os 40 dias eu vou descobrir o que ele realmente quer da minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Lu? Nossa, são tantas coisas. Então, uma delas é assim, resolver uma causa da justiça, a dívida que a
Receita Federal, que está na mão dos advogados. E tem mais algumas. Ok, justiça, né? Vamos resumir por justiça a sua palavra. Tem outras também, mas vamos por essa aí. Ok. Se quiser me dar só um nome global também para as outras coisas, para a gente na hora da oração. Um nome que engloba todas as outras coisas, só para na hora que eu for orar eu ler direitinho. Um sonho. Realizar os sonhos do seu coração? Um sonho. Como é que fala? Uma coisa que eu quero muito, que eu tenho pedido a Deus. Ok. Um desejo íntimo. Pai amado, Pai querido, Jeová dos Exércitos, somente Tu é Deus, somente Tu és soberano sobre toda a terra. Estamos aqui, Pai, em 4, na completude, na esperança, e estamos às portas. O Senhor diz que todo aquele que bate com fé, pedindo, recebe. Nós estamos aqui, Pai, cada uma com um desejo íntimo, além daquele que o Senhor tem no seu coração para nós. Pai, por favor, alinha-nos à Tua vontade, para que nós possamos decidir o destino profético daquilo que o Senhor nos designou na terra. Temos aqui, Pai, a Kathleen, ainda com um pedido de 12 anos, que representa, Pai, a plenitude de uma vida que era do pai delas, Pai, onde foi ceifada e a justiça humana ainda não tratou do assunto. Temos aqui, Pai, uma remissão a ser feita, Pai, que está retida na mão do devorador, na mão, Pai, de legalidades e potestades do mundo espiritual que estão engavetando esse documento. Nós, como ministra do Teu reino, declaramos agora de todas as coisas que estão amarradas na justiça, para cada uma de nós, Pai, no desejo mais oculto, que seja liberado, Pai, que seja recolhido toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda artimanha de Satanás para reter aquilo que por direito é nós. Nós estamos aqui, Pai, mediante o Teu trono, reivindicando a soberania do nosso Pai e o direito de filha, Pai, onde o Senhor dá a cada um conforme lhe apraz. Pai, olha no coração da Kathleen, Pai. Olha nesses parecer judicial, no pagamento do valor desse ceifar dessa vida. Olha para o coração da Carla, Pai, e anuncia a ela as suas boas-vindas. Diga a ela o porquê que o Senhor realmente a preparou e a chamou para esse devido tempo aqui na terra. Pai amado, Pai querido, temos a Lu, onde ela tem dívidas, Pai, na Receita Federal, que o Senhor venha com o seu facão e o seu coração e o seu corte, Pai, tudo aquilo que está rompendo, segurando e amarrando, Pai, ali ela há vínculos de dívidas que não pertencem a ti, não pertencem a ela. Limpa, Pai, favorece em nome do teu filho amado Jeová. Realiza os desejos mais íntimos, os sonhos mais íntimos que ela tem no teu coração e que ela revela somente para ti no secreto. Da mesma forma, Pai, eu ponho todas as decisões judiciais que estão elencadas à minha família como herança, Jeová, como restituição de um longo tempo de vida também nos roubado, como
salário digno, Pai, do trabalhador, que meu pai receba essa porção dobrada desse valor e que minha filha receba também os anos que foram roubados de pensão e que nós, Pai, possamos juntas usufruir aqui na terra também do meu privilégio de ser chamada cidadã portuguesa. Nós colocamos tudo isso em teu nome e entramos nessa vida com propósito. Em nome de Jesus. Amém. A leitura vai ser, afinal de contas, por que estou aqui? Uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida formada por Deus é uma árvore viçosa. Está escrito em Provérbios 11, 28. Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas à margem de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem frutos deliciosos. É o que diz Jeremias 7, do 7 ao 8, que vem de encontro com o nosso estudo dessa semana, que foi a respeito do Salmos 1, né? Tudo começa com Deus, é a leitura do capítulo 1. Pois todas as coisas, absolutamente todas, nos céus e na terra, visível e invisível, começam nele e nele encontram o seu propósito. Então, nós já temos aqui mais um norte, né? Mais um dia onde nós vemos, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido. Eu faço uma perguntinha. Algum momento vocês chegaram a duvidar de Deus, da existência dele? Eu sim. Em algum momento, sim. Sim. É uníssono. Mas eu ainda estou. Depois, não. É verdade. Então, aqui continua. Você não é o foco. O propósito da sua vida é muito maior do que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito de vida tem intrigado o ser humano há milhões de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como o que quero ser, o que devo fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, as minhas ambições, os meus sonhos para o meu futuro. Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Então, nós já temos aqui, pode grifar, porque a vida de todas as criaturas estão na mão de Deus. É Ele que mantém as pessoas vivas, né? Então, nós já temos isso. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou a você mesmo. Logo, não pode dizer que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve e nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderia atestar a sua utilidade. Então, a escrita aqui é muito clara.
nós não sabemos mesmo para que viemos e até onde a gente pode chegar, a não ser que a gente pare e escute o fabricante, né? Certa vez perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado e o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Vocês concordam com isso? Concordo. Quantos becos sem saída a gente procurar qual era o meu, o eu, o nosso, né? O ego, a gente entrar em cada beco mesmo sem saída. É interessantíssimo. Muitos tentam usar a Deus para a autorrealização, mas isso é o contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feita por Deus e não ao contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para o propósito dele. E não você usar Deus para os propósitos particulares, pessoais, vamos assim dizer. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesse assunto conduz a um final trágico. Atentar para Deus leva-nos a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem maneira de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livro de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito de vida. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Estabeleça algumas metas. Descubra suas habilidades. Almeje grandes realizações. Vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas e não desista jamais. Aqui no centrinho tem: concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a um grande êxito. Pode ser, em geral, até ser bem-sucedido ao alcançar um alvo se houver concentração para o fim propósito. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito da vida são coisas absolutamente distintas. Aqui ele traz um leve paralelo entre outras leituras do mundo atual, onde livros egocêntricos, chamados livros de autoajuda, eles prometem que você tem que acreditar em você, ser disciplinado, se envolver, se exigir, fazer por fazer, fazer na força dos seus braços. Isso até certo tempo pode dar certo, mas se você realmente não ainda observar o seu destino, né, que no caso, que os seus propósitos são coisa absolutamente distinta, a sua vida e seu propósito, você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante do propósito para o qual Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é um absoluto, uma ajuda. O autossacrifício é uma maneira, a minha maneira de vocês encontrar o seu verdadeiro eu. Então, assim, nós agora, hoje mesmo, estamos fazendo um sacrifício de levantar mais cedo,
né, para considerar o que esse autor colocou como uma vida com propósito. Mas, antes de tudo, a gente sabe que ele é um autor inspirado por Deus, conhecido, né, que teve a vida dele transformada e que hoje pode guiar nossas vidas para encontrar esse propósito. E é por isso que ele fala assim, ó, este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira certa, a realização dos sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades de uma agenda lotada. Na verdade, ele ensina a fazer menos na vida. Já imaginou você encontrar o seu propósito fazendo menos? É interessante, né? Concentrando-se no que mais importa, ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, no descobrir o propósito para o qual você foi criado, então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? É uma pergunta. Você só tem duas opções. A primeira é especulação, a preferida pela maioria das pessoas, e elas conjecturam, supõem, teorizam, quando dizem, sempre pensei que a vida fosse um mar de rosas, né? Vamos assim dizer. Querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Qual palpite que um dia você achou que seria? Eu um dia achei que seria, o meu propósito de vida era ser cabeleireira, era ser assistente social, era ser profissões, né? A gente, assim, principalmente quando está estudando na adolescência, na transição ali da vida, a gente põe todas as nossas forças e concentrações naquilo que a gente pode se transformar e acha que aquilo é propósito. Né? Mas hoje eu tenho uma visão diferente. Então, isso para mim foi essa parte de especulação. Há milhões de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma matéria importante e tem utilidade, mas quando tentam determinar o propósito da vida, mesmo os mais sábios filósofos estão apenas supondo. O Dr. Hung Munderhan, professor de filosofia na Northeastern da universidade, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual é o sentido da vida? Eu, quando era criança, fazia pregação de casa em casa e a gente tinha uma brochura que a gente fazia e era uma das brochuras que as pessoas mais ficavam. Ela era assim: qual é o sentido da vida e como encontrá-lo? Aí dizia lá: será que o objetivo da vida é nascer, crescer, envelhecer e morrer? Né? Então, é mais ou menos isso. Então, publicou a resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito de vida para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhes respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Então, felizmente, há uma alternativa de especulação sobre esse significado de propósito. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou-nos sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir esse propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou cega para ficarmos nos questionando ou conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que ele tem para cada um de nós. E é no nosso manual do proprietário que explica que estamos vivos e como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. É aquele estudo que a gente já está sendo direcionada pelo próprio Espírito Santo, baseado na palavra dele. Ele explica que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos.
não sendo sua margem recente, e sim a mais antiga, o que Deus determinou como meio de fazer aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas um ponto de partida da nossa vida, ele é a fonte dela. Para descobrir o propósito da nossa vida, você também tem que recorrer à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre a psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulo para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: em Cristo que descobrimos todo quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos alcançado nossa esperança, seus olhos já estavam sobre nós. Já havia planeado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto soberano que ele está operando em tudo e em todos. Esse versículo apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Então, assim, esse primeiro capítulo, ele vai retratar unicamente da fonte. É tanto que aqui no primeiro dia, tudo começa em Deus. E em Deus, em Cristo, ele é quem nós podemos descobrir quem realmente somos e esse propósito de vida. Então, nesses 3 critérios, ele vai ainda nos dizer que você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não tiver esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Vocês, na cabeça ou na vida, durante a experiência de vocês em Cristo, vocês tiveram uma íntima intimidade com o Cristo, com Deus, o Pai, e com o Espírito Santo em algum momento diferente? Tem alguma experiência breve para trazer dessa distinção dos 3? No momento agora eu não me recordo. É interessante. Porque, assim, através do Filho, né, desse reconhecimento do Filho, do Cristo, é que a gente alcança o coração do Pai. É por isso que Jesus veio aqui na Terra, né? E Jesus, ele é justamente esse nosso advogado. Para essas causas que a gente colocou aqui, a gente tem que realmente, lógico, solicitar ao juiz que libere as petições e temos que pedir a Jesus Cristo que seja o nosso advogado e o Espírito Santo que seja a nossa fiel testemunha de que nós estamos alinhados com a vontade do Pai, sabe? A gente receba a nossa recompensa. Então, é nessa... Pode falar. Desculpa. Eu já tive no quesito de paternidade, porque eu e a minha irmã, sabe muito bem, disse que a gente tinha medo de falar com o nosso pai, né? Porque ele era um homem muito bravo. E a gente hoje entende porque, diante de tudo que ele já viveu, ele foi expulso de casa com 13 anos, então ele não teve uma figura paterna presente. E como é que ele poderia passar isso se ele não teve, né? A gente já pode dar aquilo que a gente tem. E justamente ele não era assim, ele era um pai que estava dentro de casa, mas ele não era um pai presente. Apesar da gente saber que ele nos amava, mas a gente tinha esse medo de falar com ele, de perguntar qualquer coisa. Meu Deus. E aí isso bloqueia isso me bloqueava no relacionamento de paternidade, porque a gente acaba transferindo, achando que Deus é da mesma forma. E justamente Deus, ele por diversas vezes, ele falava através de profetas, de pessoas que eu mal conhecia, que ele era meu pai, que ele estava presente na minha vida. E ele sempre fala que está me vendo, que está escutando, que quando eu me consagro a ele, sabe? E isso é muito bom, porque isso desbloqueia. Porque eu não tenho o Deus só como Deus, eu tenho Deus como meu pai.
Hoje é ele que resolve, que está ali nas minhas demandas, independente se é positiva, se é negativa, é a ele que eu recorro, que eu me vou debruçar. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu quero contar alguma coisa que alguém está fazendo comigo, é justamente ele. Então, foi ele que curou essa paternidade dentro de mim. Né? E como você se sentiu sabendo que hoje você já pode confiar na referência de paternidade novamente? Ainda mais vinda dele. E justamente sobre isso que eu encontrava nos outros homens, essa falta de esse carinho que eu não tive, né? Então a gente vai buscar de outra forma, isso inconscientemente. E hoje, graças a Deus, eu tenho visto a diferença na minha vida, como um pai faz falta na nossa vida, como um direcionamento de um pai faz falta na nossa vida, né? Uhum. Não que ele nos direcionou, não nos direcionou, ele nos direcionou, mas a gente tinha esse receio de conversar com ele. Então, hoje eu tenho esse livre acesso, e isso é o que me preenche, sabe? A minha vida hoje em dia. E é isso que hoje ele confirma, que quando você descobre a sua identidade e o propósito relacionado com Jesus Cristo, se você ainda não vive esse relacionamento, ele vai explicar no livro, mas aí é onde você aceitou a afiliação, a adoção e a irmandade de Cristo, vamos assim dizer, né? Porque aí tem camadas dessa cebola, aonde Deus ele está lá no centro. Então, Deus já pensa em você, pensou em nós muito antes de pensar a respeito dele. E o propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher a sua carreira, vocês e eu escolhemos o nosso cônjuge, o passatempo e muitas coisas na vida, mas não podemos escolher o nosso propósito. Aqui entra aquele texto onde ele deu para cada um dons, né? Diferenciados. E aí é onde ele espera que o nosso propósito de vida se encaixe em outros propósitos muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. E é disso que se trata este livro. Andrei Botchev, romancista russo, escreveu sobre um regime ateísta comunista, mas Deus atraiu a sua atenção num dia triste. Ele recorda. Aos 27 anos de idade, quando viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, aproximando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, repassei a frase numa escada volante. Saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Então, aqui a gente vê esse exemplo breve de uma pessoa que, num momento de epifania, ele simplesmente se viu se achando sem sentido. E foi soprado que, para ele, sem Deus, a vida não fazia sentido. Então, aqui ele nos aconselha que você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito de vida. Também, mas parabéns, está prestes a caminhar para a luz. Então, hoje, o nosso propósito, aqui no primeiro dia, pensando sobre o nosso propósito na vida, a primeira coisa que a gente vai passar remoendo e lembrando é que nós não somos o foco. Aqui, não sou o foco. É um tema para reflexão.
Se eu não sou o foco maior deve estar em quem? No próprio Deus, né? No próprio Jesus, eu acredito que na Trindade, não só nisso, porque a própria palavra vai dizer que a gente não tem dons, a gente não tem talentos, a gente não veio aqui só por nós mesmos, a gente veio a serviço de outras pessoas. Então, esse é o tema de reflexão. E aí ele traz um versículo para memorizar, que todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. E uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como eu posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Apesar de todos os argumentos ao meu redor, por mais problemas que eu tenha, e hoje eu tenho que lembrar que a conta que eu devo, eu não tenho saldo na conta, ok? Estou fazendo aqui uma parábola. E aí eu estou com esse saldo lá, devedor, e eu tenho que lembrar que a verdade, quando Deus ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tenho que acreditar que realmente nada me faltará. Não que aquela compra foi feita por apenas luxo, mas era uma compra que eu precisava, tipo de um medicamento, de uma coisa urgente. E se eu não acreditar que Deus é capaz de prover infinitamente mais do que pedimos ou do que desejamos, como é que eu vou estabelecer essa confiança de que não se trata de mim, que Ele vai prover? Eu tenho uma experiência dessas que, quando eu sonhei também, no caso da Lu, com uma casa. Eu sonhava com o sonho da casa própria. E não tinha condições. Até mesmo o valor da entrada eu não tinha. Mas eu tinha um sonho. E um dia, conversando com Deus, eu falei assim, passei por um bairro novo que estava sendo construído, entrei naquelas casas novas, procurei um corretor, e aí eu peguei e falei para Deus, do fundo do meu coração, falei assim, Senhor, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu morar aqui, nessas casas, nessa rua? E assim, eu sabendo que eu estava com um saldo não muito bom na conta, mas eu era funcionária pública ali, trabalhava no município como assistente social. Eu peguei e falei assim: se eu tiver só esse saldo aqui e com esse boleto aqui de recebimento de pagamento, né? Com esse saldo de pagamento, eu posso financiar? E eu não fui para qualquer corretor, não. Eu fui para o dono do estabelecimento todo, como é que é, da imobiliária. Ele olhou, sabe, por muito tempo eu tive ali alguns problemas que sujavam o meu nome, e era corriqueira você ter vergonha até de parcelar uma sandália nas lojas, porque era negado por causa do SPC e Serasa, com coisinha pequena, né? E aí eu olhei e falei assim, vou colocar aqui meu documento, mas eu acho que eu vou passar vergonha. Aí ele olhou lá e falou assim, não, dá para financiar. Qual casa você quer? Né? Em qual rua? Tem essa. Eu não acreditei, assim, sabe? E depois que eu fiz aquele passo de fé, tinha que dar uma entrada, e essa entrada também não tinha tão disponível, mas eu tinha um outro terreno para vender e dar entrada, e depois ainda faltou mais um valor, e eu era perita do Ministério Público, e uma juíza se agradou dos meus relatórios e mandou de uma vez só 21 perícias para eu fazer, só para casos de família.
E era justamente o montante de dinheiro que me faltava para dar entrada nessa casa, sabe? Deus é maravilhoso. Tá bem. Eu já estou encerrando também. E é isso, sabe? Não se tratava de mim, se tratava do tamanho do meu Deus para o tamanhinho do meu sonho. Então, eu quero trazer esse testemunho justamente nisso, porque hoje meu foco não mais sou eu em todas as coisas que eu quero. É como nós colocamos aqui, Deus, nós somos nós temos significado, força e somos suas filhas. E como filhas do rei, a gente te apresenta esses pedidos, né? E hoje a gente aprendeu que, tirando o foco de nós, sabendo que ele tem um propósito para cada uma de nós, a gente só pode se fortalecer cada dia mais nele. Ronilda, eu posso só ressaltar uma coisinha? Pode. E quando você fez a pergunta, em algum momento você se viu se questionar de que Deus existia? Não faz muito tempo isso. Foi um momento de profundidade que eu estava passando e eu creio, e eu acredito que vocês também, tendo conhecimento que a gente vive num plano espiritual, o demônio ele tem o poder de ficar soprando. Mas como que você crê em um ser que não faz nada para você? Faz para todo mundo menos para você. E era assim que eu estava pensando. Até Deus me colocar lá dentro do hospital de novo, eu já sabia. Eu falei, não, eu creio em Deus, só que em algum momento eu estou em dúvida. Só que Deus foi lá, me botou no hospital, por quê? Porque eu só cria que existia algo. Eu não sentia que eu tinha essa paternidade que a minha irmã falou. Entendeu? Por quê? Porque foi exatamente sobre isso, sobre o meu eu. Tudo que eu pensava assim, eu vou seguir aí daqui porque eu sei que se eu seguir, ele vai me dar. Era assim que eu pensava, era como uma moeda de troca, né? Mas não é sobre isso. Aí foi aonde Deus me levou, me fez entender que eu tenho um pai, independente se ele vai fazer ou não, ele é meu pai. Exatamente. Depois que eu entendi isso, destravou muita coisa na minha cabeça e eu saí daquele hospital uma pessoa diferente. Aleluia. Eu saí de lá, é como se tivesse me dado, fizesse assim, me virado de cabeça para baixo e me colocado de novo de pé e os meus órgãos tivessem voltado para o lugar, sabe? Entendi. Não, calma aí, não é assim, não é sobre mim, é sobre ele, independente do que acontecer, é tudo ele. É dele, por ele. Eu tenho um pai. Depois que eu entendi o amor de Deus sobre a minha pessoa e por que eu estou aqui, porque ele me permitiu, aí tudo fez um sentido diferente, entendeu? Eu voltei para minha cozinha motivada. Eu nunca pensei que eu ia cozinhar na minha vida. Eu cozinho, eu faço marmita para quase 20 homens por dia, entendeu? Então, assim, Deus me colocou, me capacitou para uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida sozinho. Então, eu vejo a mão do próprio Deus. É onde a gente tem que entender que o nosso propósito realmente está na mão de Deus, né? Exato. Está na mão de Deus. Não tem como a gente tentar guiar uma coisa. Eu passei a minha vida inteira cantando. Aí todo mundo achava assim, se ela passou a vida toda cantando, por que ela não é uma cantora renomada? Por que ela não faz sucesso? Porque esse não é o meu propósito. É um dom. E se tiver que ser, não foi isso que Deus mostrou ainda para mim que fosse. Entendeu? Então, eu não estou ouvindo. Não estamos ouvindo. Não. Bem baixinho.
Tô ouvindo nada. Tira o fone. Ainda nada. Tá com fone? Tira o fone. Agora tu tirou o fone. Tá mudo. Tu apertou. Eu tirei. Agora tá. Agora dá para ouvir uma coisinha. Dá pra ouvir nada, minha irmã. Aumenta o volume. Ela tem que sair e voltar. É. A minha irmã, além de tudo, ainda tem problema auditivo. Ela acha que a gente escuta tudo que ela fala. Aí vai dar certo. É isso. Sim. Tá escutando agora? Agora 100%. Glória a Deus, aleluia. Então, compartilhar porque a mãe falou que ela fazia uma oração, bem assim, falava assim: Senhor, se não for, se as minhas filhas tiverem que fazer sucesso e perder a sua presença, se distanciar do Senhor, eu peço para o Senhor que isso não aconteça. Eu acredito que foi muito essa oração que a mãe fazia pela nossa vida. Eu acho que sim. Eu acho que ele tem propósito no nosso cantar, mas não é sobre nós, é sobre ele. Então, o dom que a gente tem é só por ele. Não é para nós, para que a gente ganhe dinheiro para isso, entende? Para que a gente viva disso. Pode ser que, sei lá, aconteça, mas eu entendi que não é para mim. Não é, tipo assim, não é algo que eu vou fazer. E se eu fosse para o mundo hoje, largasse tudo e falasse assim, eu vou voltar a cantar no mundo, ia aparecer N portas, N pessoas, o dinheiro ia entrar fácil, mas eu ia ter que me afastar do propósito de Deus, entende? Deus, ele tem uma relação de exclusividade com seus escolhidos. Desde o começo, quando a gente vê ali em Gênesis já Abraão ser separado, né? Depois vem ali Noé, veio Enoque, tem ali os seus servos. Então, o que ele faz primeiro? Ele tira com um tempo de preparo, porque assim, não é que o dom de vocês, a voz de vocês, ela realmente ecoa na alma. Quando vocês duas cantam, vocês conseguem atingir e quebrar o gelo de um coração duro, entendeu? Principalmente no louvor. Claro que a gente pode usar as nossas possibilidades, os nossos conhecimentos, tanto para o bem e para o mal. A gente tem ali essa dicotomia e essa facilidade. Mas é como a gente estudou na terça-feira: escolha a vida, porque ele está sempre colocando diante de nós a vida e a morte, a bênção e a invocação do mal. E esse estudo hoje foi só uma prévia, baseado nesse estudo desse autor, do propósito. E o que ele encontrou foi que nós não começamos com o foco. E a nossa conversa aqui é justamente do que a gente esperava quando a gente se olhava no espelho. Que a gente achava que a gente merecia algo. Por ser alguém, né? Aí a gente fala: eu não sou feia, não bebo, não fumo, não mato, podia estar roubando, matando, me prostituindo, aquela coisa toda. Mas eu estou aqui de boa e ainda está aí. O ímpio está prosperando e eu que estou com o coração limpo, não tenho nem paz em casa. Como pode? Né? Então, assim, no decorrer da leitura, a gente vai ver, aos olhos desse autor, para aquilo que ele estudou a respeito do nosso Pai, né? Como é que Deus ele transforma uma vida com propósito. E para hoje fica a indagação. Nós vamos levar daqui hoje a quê? Nós não somos o foco. Quando a gente realmente passar pelas pessoas hoje: oi, bom dia, tudo bem com a senhora? Deus te abençoe. Sabe aquele Deus te abençoe e aquele vai com Deus? As pessoas não têm mais esse hábito.
E às vezes esse Deus te abençoe, esse vai com Deus, você quebra ali uma cadeia do inimigo que está aprisionando aquela pessoa há séculos. Porque há muito tempo essa pessoa às vezes nem tinha uma palavra de bênção na vida dela, só de maldição. Né? Então, assim, vamos hoje para a vida, vamos sabendo que o foco é ele. Então, por onde a gente passar, a gente derruba uma gota, sabe? Um sorriso, um bom dia, tudo bem com você? Obrigada, Deus te abençoe, obrigada, né? Volte logo como cliente, sabe? E que, apesar de todos os argumentos, como posso me lembrar que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesma. Que amanhã a gente possa desfrutar de mais uma leitura, né? Hoje a gente já inteirou aqui nossa 1 hora, e é uma leitura breve, mas profunda. Sim, nós temos um pai, sim, nós somos filhas, sim, nós somos herdeiras, e o que nós ligamos através da nossa fé e da união de 3 ou 4 pessoas aqui na Terra como ministra do reino é ligado no céu. E hoje foi ligado uma comissão especial, um juízo e um julgamento na presença do Senhor, e a gente só sai daqui nos 40 dias com uma resposta. Porque Deus, ele gosta de gente audaciosa, né? Então, Pai, apresentamos a Ti nossas petições, apresentamos a Ti o nosso dia, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espaço, Pai, físico e espiritual da nossa casa. Pai, vai batendo em retirada, Pai. Tira da nossa mente qualquer dúvida, tira do nosso meio, Pai, qualquer circunstância que possa vir nos prejudicar durante essa semana. Guarde a nós e os nossos, Pai. Acampa os teus anjos, Pai, na nossa entrada e na nossa saída. Que tudo que a gente faça essa semana seja para engrandecer o teu nome, a tua glória, e que venha, Pai, provisão emanar do céu, e que o Senhor alimente cada dia mais os sonhos e os desejos do nosso coração, porque somente em Ti confiamos e esperamos e somos gratos pelo sacrifício feito na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Sejam cheias do Espírito Santo de Deus essa semana. E até amanhã. Foi muito bom. O jejum. Eu tinha colocado uma sugestão de jejum. Tanto para a pessoa que queira sair do doce, da Coca-Cola, do café, de alguma coisa que lhe convém, ou de fazer ali um jejum até o meio-dia. Qual que vocês escolhem? Eu não consigo fazer até meio-dia, porque eu tenho que provar as comidas que eu faço. Claro que sim. Então, aí você vê se é doce, se é qualquer outra coisa. A não ser que eu comece a fazer o meu jejum depois disso, né? Que aí eu consigo. Você pode, tipo assim, fazer o contrário, né? Não jantar e almoçar. Eu previ para mim das 9 horas da noite até o meio-dia, eu não vou comer e vou consagrar em oração tanto o encontro antes e depois da oração, apresentando todos os nossos pedidos em oração e louvor aqui ainda. Ainda vou fazer mais umas precezinhas aqui por todas nós, para intercessão mesmo, para aceleramento do Kairos. Outra coisa, posso só ressaltar, eu vou fazer também, eu vou fazer uma desintoxicação de celular. Pronto. De internet. Já é atingido. Muito atingido. E tu, Lu, o que você escolhe? Não, menina, eu nem sei o que eu faço, porque eu já estou com minha alimentação bem regrada, não estou comendo quase nada, e eu como só de, tipo, café da manhã, almoço
Lanche da tarde e janta. Bem regradinho, sabe? O que eu faço? Eu dei sugestões aí de doce, de internet, de refrigerante, de bebida alcoólica, de café. Então, você já está em jejum, é só se consagrar mais, tirar um tempinho extra para louvar e adorar. E acho que eu vou fazer isso. Separar um tempo para orar mais, interceder mais por nós, pelo nosso grupo. Exato, né? Por esse propósito. E louvar mais louvor. Na verdade, a intenção é fazer algo para realmente destacar aquilo que a gente está fazendo. Destacar para nós e ser um preço justo, sabe? Porque, assim, eu acredito muito que pareça aos olhos nu insignificante, mas no mundo espiritual, o fato de estarmos aqui mantendo uma palavra diante de Deus e uma petição. Olha, no mundo espiritual eu já vejo carruagens e carruagens de fogo, liberação, de proteção, e Deus olhando lá de cima e falou: olha, elas têm palavra. E eu sei o desejo que vai no coração de cada uma, e eu vou retribuir cada uma conforme me apraz e conforme é o desejo delas. Eu vou fazer com que elas me encontrem. Buscar-me-eis e me achareis. Até quando você buscar de todo o coração. E ele olha lá de cima e fala: não, elas estão de coração. A carinha delas aqui, apesar do soninho, apesar do sacrifício, é de coração. E hoje mesmo eu vou provar para elas que eu estou com elas nessa jornada. Amanhã a gente já vai ter um testemunho de edificante só dessa presença daqui. Tá bom?